se utiliza das estruturas da própria democracia para degenerá-la por medidas provisórias, por medidas de exceção no interior do sistema, né? Em que você vai deteriorando o sistema sem retirá-lo do lugar. Está lá a Constituição, estão lá as leis, está lá o Judiciário, está lá o Legislativo. Só que essa prerrogativa, essa suspensão de direitos é muito mais cirúrgica. Eu não preciso suspender o direito de todos os petistas. Basta eu prender Lula e impedi-lo de ser candidato para eu dar uma matada nessa coisa de petismo. Deu para entender o que eu estou falando? Então, eu uso de um processo penal que aparentemente é algo regular, algo que existe na democracia, algo que cumpre a lei e a Constituição, mas no conteúdo dele não tem nada de regular, não tem nada de legal, não tem nada de jurídico, é uma ação política tirânica de persecução ao inimigo. Isso vai gerando o quê? Isso vai gerando uma indistinção entre o que é legal e o que é ilegal, entre culpa e inocência. Tanto faz se você é culpado ou inocente de fato. Se o aplicador da norma quiser te culpabilizar, ele vai culpabilizar. Por alguma razão política, pessoal, etc. Para o geral da sociedade, fica funcionando o Estado de Direito. São só aqueles escolhidos cirurgicamente que são vítimas desse tipo de estado de prerrogativas ou de ação ditatorial por medidas. Por isso que são medidas, não são governos de exceção. Não tem mais a figura do ditador que suspende eleições, que tanques que vão para a rua, não. É uma forma de autoritarismo muito mais inteligente. Isso não sou eu que falo. Tem vários autores hoje em dia que apontam. Eu fui talvez o primeiro a tratar disso no campo do sistema de justiça. Ou seja, hoje, para defender um Estado democrático desses ataques da extrema-direita, há a mesma arma que havia no século XX para evitar ditaduras, a legalidade. Legalidade, numa democracia, não se subordina a raciocínios estratégicos. Raciocínios estratégicos são próprios da política como disputa de poder. A aplicação da lei é a política por razões de justiça, por razões legais, ou seja, é um juízo de aplicação, e não um juízo de inovação, de criação e de disputa. E o que está havendo? Nós temos tido o fascismo contemporâneo, o bolsonarismo, agindo sempre como esses populistas de extrema-direita fazem. Eles vão rompendo com os marcos da democracia, vão rompendo com a legalidade, vão cometendo violência, vão cometendo crimes. E a gente se pauta nessa agenda deles e passamos a refletir de forma estratégica. Então nós contribuímos para que eles avancem e vão destruindo para a democracia. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O Jefferson reagiu com 60 tiros e 3 granadas à polícia. A polícia nem o algemou. A lei é clara. Não se deve algemar o sujeito quando ele se entrega pacificamente. Mas se o sujeito que deu 60 tiros e estourou 3 granadas não é algemado, que legitimidade teria a polícia para algemar qualquer outro dentro dessa regra de que a lei deveria se aplicar a todos? Mas não, é porque ele é uma exceção, beneficiado pelo fato de ser um bolsonarista. Uhum. Depois vem aquela deputada Zambelli, saca indevidamente a arma e sai correndo atrás do sujeito que aparentemente falou alguma coisa ofensiva para ela. O sujeito comete uma injúria, você não pode sacar a arma e ir atrás dele. Isso é crime. O que aconteceu com ela? Nada. Nada. Ontem, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, segundo aquele jornalista famoso, o Lauro Jardim disse na coluna dele, com detalhes, que a ação de ontem para tentar impedir a realização de eleição foi pensada no Palácio da Alvorada. E a gente verificou isso, porque foi uma ação planejada a nível nacional. Né? Evidentemente, os fatos demonstram isso, para impedir a realização de eleições livres. Portanto, um crime eleitoral, talvez, tem que estudar, tem que ver o caso, mas talvez um crime contra o Estado Democrático de Direito,
certamente um crime de prevaricação e outros crimes contra a administração pública. O ministro Alexandre, no uso das prerrogativas dele de juiz, dá uma determinação ao chefe da Polícia Rodoviária Federal para que pare com aquela atividade. Ele devolve uma carta, um ofício ao ministro Alexandre, dizendo que não vai obedecer à ordem. Isso é crime. E mais, numa situação daquela eleitoral, ele deveria, pela lei, ter sido preso em flagrante, imediatamente.